Olá, o nosso assunto de hoje é para falar da chamada Convenção de Haia. Convenção esta que versa sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. A equipe que irá abordar este assunto é formada por Keline, Michelle, Ellen e Emily. Meu nome é Emily e irei tratar sobre os aspectos gerais da Convenção. A Convenção de Haia foi assinada em Haia na data 25 de outubro de 1980 e sua entrada em vigor no Brasil foi no ano de 2000, em 1º de janeiro. Os estados que são signatários a esta convenção são firmemente convictos que os interesses das crianças são de suma importância para as questões relativas à sua guarda, desejando proteger a criança no plano internacional dos efeitos prejudiciais resultantes de mudança de domicílio ou de retenção ilícita, estabelecer procedimentos que garantem o retorno imediato da criança ao estado de sua residência habitual, bem como assegurar a proteção do direito de visita. É importante fazer uma observação. Embora o Brasil tenha adotado a tradução da Convenção de Haia de sequestro internacional de crianças, não se trata precisamente de sequestro, tal como conhecemos do direito penal. Trata-se de um deslocamento ilegal da criança de seu país ou a sua retenção indevida em outro local que não da sua residência habitual. Vejamos, a versão francesa da Convenção adotou o termo enlèvement, que significa retirada, remoção. Em Portugal, o termo foi traduzido para rápido, o que tem cabimento na legislação portuguesa, mas não na brasileira, onde o significado é também diverso. No Brasil, curiosamente, optou-se pela utilização do termo sequestro, o que não corresponde ao tipo previsto em nossa legislação civil ou penal, tendo em vista estar ligado à subtração de pessoas com o objetivo de obter dinheiro ou vantagem financeira, o que não é o caso. Como acontece e por que essa classificação não seria objetivamente a correta? Em geral, esse sequestro é perpetrado por um dos pais ou próximos e revela um estado de beligerância entre os cônjuges ou seus familiares na disputa pela custódia da criança. A atitude do sequestrador consiste em tirar o menor do seu ambiente e leva para outro país, onde acredita poder obter uma situação de fato ou de direito que atenda melhor aos seus interesses. Quando a Convenção foi aprovada em 1980, a maioria dos casos era cometida pelos pais, descontente com a atribuição da guarda à mãe. Não era incomum que eles, em represália ou em autodefesa, levassem os filhos para o exterior, onde acreditavam poder viver sossegadamente ao lado dos seus rebentos. O quadro hoje em dia é outro. A mãe se tornou o sujeito ativo dessa conduta e foge com o filho por motivos profissionais, familiares, violência doméstica ou até por vingança para impedir o contato com o pai. Conquanto se possa atribuir algumas falhas à Convenção, não se pode esquecer que, sendo o resultado de muitas discussões entre países que inicialmente assim assinaram, ela certamente representa uma opção bem melhor do que o sistema de autodefesa. De fato, é inegável que a atitude de um dos pais de arrebater arbitrariamente a criança do convívio em família traga a ela consequências nefastas, tais como a mudança constante de endereço, de convívio social, de escola e às vezes até de nome. O compromisso assumido pelos Estados, parte nesse tratado multilateral, foi estabelecer um regime internacional de cooperação envolvendo autoridades judiciais e administrativas com o objetivo de localizar a criança, avaliar a situação em que se encontra e só então restituí-la, se for o caso, ao seu país de origem. Busca-se a todas as luzes apenas e tão somente atender ao bem-estar e ao interesse do menor. Agora irei passar a palavra para a colega Michelle, na qual irá abordar sobre os objetivos da Convenção, das medidas apropriadas para a concretização dos objetivos da Convenção e outros aspectos. Meu nome é Michelle e irei começar falando sobre os objetivos da Convenção. A presente Convenção ela tem dois grandes objetivos, qual seja o retorno da criança e o respeito ao direito de guarda e de visita. Nesse sentido, tem por finalidade assegurar o retorno imediato das crianças ilicitamente transferidas para qualquer estado contratante e ainda quando nele introduzidas e retidas indevidamente. Com relação ao direito de guarda e de visita, deve haver um respeito efetivo de um estado contratante para respeitar os direitos existentes em outro estado contratante. É patente também frisar que prevalece na Convenção o desejo de garantir o restabelecimento
da situação alterada pela ação do sequestrador. É importante também fazer um exame de análise na legislação do país de proveniência da criança para verificar o direito de guarda e de visita. É patente salientar que os estados contratantes eles deverão tomar algumas medidas mais apropriadas a fim de assegurar a concretização dos objetivos previstos na Constituição. Vale dizer que há uma recomendação aos estados contratantes para a efetivação de tais medidas, o que implica recorrer a procedimentos de urgência, tendo em vista que a celeridade é o principal requisito para que se consiga uma efetividade com relação aos objetivos. Vamos citar como exemplo, um problema recorrente no Brasil é nos casos em que a parte refere-se à demora na localização do menor, geralmente é causada pela extensão do território brasileiro e pela escassez de pistas fornecidas pelo próprio requerente, pois nem sempre essas dificuldades são compreendidas pelos estrangeiros, o que tem motivado diversas reclamações por parte dos estrangeiros. É plausível salientar que o artigo 3º da Convenção é sem dúvida o núcleo central da Convenção, tendo em vista que enumera os casos de retenção, transferência ou remoção de uma criança. É considerada ilícita a transferência ou retenção de uma criança quando tem havido a violação ao direito de guarda atribuído à pessoa ou à instituição ou até ao organismo, pela lei do estado onde essa criança tiver sua residência habitual, antes de sua transferência ou da sua retenção, e ainda quando esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou conjuntamente no momento da transferência ou da retenção. A Convenção adotou como regra para a restituição da criança que essa estivesse no estado requerente, residência habitual, imediatamente anterior à violação do direito de guarda ou de visita. Nesse sentido, os estados contratantes manifestaram preferência desse modo por um termo que não oferecesse muita polêmica e fosse mais prático. Tendo em vista que o conceito de domicílio é um instituto que causa bastante polêmica, embora bastante utilizado, a Convenção não conceituou e nem fixou alguns critérios de determinação do que se considera uma residência habitual e apenas dispondo de que ela deverá ser apurada no momento em que ocorreu o ato ilícito. É importante frisar que, de acordo com o artigo 4º da Convenção, essa convenção ela é aplicada a qualquer criança que tenha residência habitual no estado contratante imediatamente antes da violação do direito de guarda ou de visita. Vale dizer que a aplicação da convenção cessa quando a criança atingir a idade de 16 anos. O direito de guarda ele compreende os direitos relativos aos cuidados com a pessoa da criança, o direito de decidir sobre qual o local da sua residência. O direito de visita compreenderá o direito de levar uma criança por um período limitado de tempo para um lugar daquela onde ela não reside. As autoridades centrais devem cooperar entre si e promover a colaboração entre as autoridades competentes dos seus respectivos estados, de forma a assegurar o retorno imediato das crianças e realizar os demais objetivos presentes na Convenção. Deverão tomar algumas medidas apropriadas para localizar uma criança transferida ou retida ilicitamente, evitar danos à criança ou prejuízo às partes interessadas, assegurar a entrega voluntária da criança ou facilitar uma solução amigável, fornecer informações de caráter sobre a legislação do seu estado relativa à aplicação da Convenção, acordar ou facilitar, conforme as circunstâncias, a obtenção de assistência judiciária e jurídica, incluindo também a participação de um advogado e dentre outras medidas a serem tomadas por essas autoridades centrais. Meu nome é Eliângela. Dando continuidade no que diz respeito ao retorno da criança, verso o artigo 8º da Convenção de Haia, que qualquer pessoa, instituição ou organismo pode prestar assistência com a intenção de ajudar no retorno da criança, visando a expectativa de sucesso. Tal pedido é encaminhado à autoridade central do Estado. O que vem a ser a autoridade central do Estado? É um órgão interno responsável pela condução da cooperação jurídica de um Estado. Cabe à autoridade central evitar falhas na comunicação internacional, visando buscar melhorias no sistema de cooperação efetiva de um tratado internacional.
Sua atividade principal é promover e buscar celeridade no andamento do processo. Após esse pedido ser encaminhado à autoridade central do Estado, a autoridade central do Estado em qual a criança se encontra recebe. O procedimento é semelhante ao das cartas precatórias itinerantes. Os pedidos de restituição da criança com base na Convenção de 1880, que é a do Sequestro Internacional de Criança, devendo o pedido de restituição junto com os documentos necessários serem, sem delongas, remetidos ao local onde presumivelmente a criança se encontra, sendo legítima a ACAF Brasil. A ACAF Brasil é a Autoridade Central Administrativa Federal. Ela que é competente para ingressar em juízo, contando com a atuação do Ministério Público, que age como fiscal da lei para acompanhar e se manifestar no que diz respeito ao interesse da criança e do adolescente. Como versa a Constituição Federal e a legislação da infância e juventude. A ACAF brasileira se utiliza da mediação para a resolução de conflitos, o que é elogiável. A resolução de conflitos de forma voluntária se revela muito mais eficaz do que a aplicação de uma penalidade ao infrator. As autoridades judiciais ou administrativas dos estados contratantes têm o prazo de 6 semanas para adotar medidas de urgência com vistas ao retorno da criança. Esse período tem como finalidade a redução ao máximo das consequências do deslocamento ilegal, visando a devolução da criança ao seu centro de convivência no prazo mais célere possível. Tendo o tempo limite de 1 ano adotado pela Convenção como marco delimitatório que o juiz ou a autoridade deverá observar para a determinação das providências itineres ao retorno da criança. Além da preocupação com a celeridade do andamento do processo, uma das principais ideias é impedir que o raptor consiga artificialmente criar uma situação que legitime o seu ato no país de refúgio, o país no qual ele levou a criança. A competência. A competência, nesse caso, é a competência concorrente da autoridade brasileira. A competência concorrente, ou seja, é aquela que, por ser afastada pela vontade das partes, valerá a sentença que primeiro alcançar a coisa julgada. Nesse caso, de competência internacional concorrente, poderá a ação ser proposta no Brasil, mesmo que esteja em andamento perante o tribunal de outro país. Aí existe um elemento de conexão. Havendo disputa entre direito de guarda, vigora o critério da competência concorrente da Justiça brasileira, permitindo ao genitor ou qualquer pessoa que se encontre na posse da criança ingressar com ação na Justiça brasileira pedindo que seja deferido o direito de guarda, ainda que haja ação em curso em tribunal estrangeiro. Bom dia, meu nome é Kelly. Vou falar sobre os direitos de visita. A Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças trata também sobre o direito de visita, regulamentando que é lícito que o requerimento possa ser efetuado pela autoridade central ou país requerido. Portanto, o direito de visita não é apenas o direito dos pais em relação aos filhos, mas principalmente o direito dos filhos de terem plena assistência de seus pais, como forma de garantir o seu desenvolvimento sadio. A Convenção é um tratado multilateral de ajuda recíproca entre países contratantes e não seria adequado que houvesse a exigência de uma caução ou depósito como garantia do pagamento de custos e despesas relativos aos processos judiciais ou administrativos previstos na presente Convenção. A Convenção evita procedimento burocrático, simplificando seus atos ao máximo com o objetivo de acelerar o seu cumprimento. Os pedidos, comunicações e outros documentos serão enviados na língua original à autoridade central do Estado requerido, acompanhando
de uma tradução na língua oficial ou numa das línguas oficiais do Estado. E essa tradução, se for dificilmente, será traduzida em francês ou inglês. A autoridade central não será obrigada a receber o pedido de retorno da criança ou regular o direito de visita, caso perceba que as condições exigidas pela presente convenção não foram preenchidas. A autoridade central pode agir em nome do requerente, acompanhada do pedido, podendo ainda nomear um representante habilitado para agir em seu nome. Qualquer pessoa, instituição ou organismo que julgue ter havido violação do direito de guarda poderá procurar qualquer Estado para propor o pedido. Caso um Estado possua regras próprias sobre o direito de guarda, não será obrigado a aplicar a presente convenção.